Iniciada a gravação, primeiramente, bom dia a todos e todas que estão participando aqui dessa reunião para tratar sobre a PR 405, desculpa. Na última semana a gente recebeu aí um histórico do que já foi abordado na PR, foi encaminhado para vocês por causa de algumas algumas diferenças de agenda, né? Acabou ficando a reunião para sexta, depois acabou ficando a reunião para hoje. Espero que todos tenham recebido o e-mail. Foi a doutora Dalva que fez essa gentileza de encaminhar, porque na sexta-feira eu estava meio impedida de fazer isso. Mas vocês já sabem que o link da sala vai ser sempre esse. Não é improvável que a gente tenha alguma mudança nesse sentido. Então, agora, como de praxe, eu vou fazer a chamada dos presentes. Quando eu chamar, eu peço que falem o nome e a instituição que estão representando. Essa chamada, ela é a nossa lista de presença, que substitui aquela lista física que a gente tinha quando as reuniões eram presenciais, tá bem? Inicialmente, eu me apresento, Lariciane, da Secretaria Executiva do COLIT. Por favor, Ana Paula. Bom dia, Ana Paula Gabriel Wozniak, geóloga coordenadora dos estudos pela Engemin Engenharia e Geologia. Obrigada. André. Bom dia, André, do DR, né? Na DGA, representando a DGA e DR. Obrigada. Dailei. Bom dia, Dailei Fischer, representando o terceiro setor pelo Mater Natura. Obrigada. Doutora Dalva. Bom dia a todas e todos. Dalva Maria Medeiros, promotora de Justiça de Antonina. Douglas. Douglas, a gente não ouviu. Acho que tem algum probleminha no seu microfone. Se você puder colocar no chat, eu já leio. Enquanto isso, dando prosseguimento, Eduardo. Bom dia, Eduardo Vedor, Universidade Federal do Paraná. Obrigada. Evandro. Bom dia a todos e a todas. Evandro Pinheiro, da Paraná Turismo. Obrigada. Caio. Acho que tem dois, mas eu sou Caio Murilo Pereira, procurador do município de Guaraqueçaba. Obrigado. Caio com K. Larissa. Bom dia, Larissa Vieira, do DR. Obrigada. Marcelo. Bom dia, Marcelo Rumbi, Laboratório Lajeambi, da Universidade Federal do Paraná. Obrigada. Michel Barato. Bom dia, Michel Barato de Andrade, do Instituto Água e Terra. Obrigada. Rodrigo. Bom dia a todos. Rodrigo Freitag, representando o DR. Obrigada. Sandra. Sandra Mara Pereira de Queiroz, Engemin Engenharia e Geologia. Eu sou a coordenadora do meio biológico. Obrigada. Everton. Bom dia, eu tô com a conta de Everton, mas é a Luciane Fernandes, do IAT. Tá, obrigada, Luciane. Ali no chat, o Douglas já colocou ali o nome dele, Douglas Colombes Costa, secretário de Planejamento da Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba. E a gente tem outros 4 participantes que eu não consigo ver o nome. Se vocês puderem manifestar,
eu vi que tem outro Caio, acho que é o Caio do ICMBio, por favor. Olá, bom dia. Caio Pamplona, representando o Instituto Chico Mendes, ICMBio. Obrigada. Temos mais 2 convidados que aqui não aparecem para mim. Se puderem se apresentar, por favor. Jean Carlos Helferich, do Instituto Água e Terra. Bom dia. Bom dia. Obrigada, Jean Carlos, nosso coordenador. Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Desculpa, eu não escutei direito, o senhor pode repetir? O Biratã, da ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Bom dia, eu sou Josiane Silva, da SPU. Muito obrigada. Não ouvi o da SPU, desculpa. Bom dia, é Josiane Silva, da SPU Paraná. Obrigada, Josiane. Tem mais alguém que não foi chamado ou não se apresentou? Então, considerando que todos os presentes foram chamados, eu encerro a nossa chamada e passo a palavra para o nosso coordenador, que no momento é o Jean. Muito obrigada. Obrigado, Lariciane. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Rememorando um pouco a última reunião, né? Ficou deliberado que nessa reunião nós faríamos a validação, né, e a avaliação daquele histórico, a linha do tempo lá, em relação à pavimentação da PR 405, né, e o seu licenciamento. E também a possibilidade de discutirmos o termo de referência também que foi disponibilizado no protocolado, né? Inicialmente, então, analisando por parte do Instituto Água e Terra a questão da linha do tempo, nós recebemos por parte do DR, o André nos passou, nós lemos, fizemos algumas considerações e consideramos que aquele documento está bem interessante e bem atualizado com todos os protocolos e andamentos realizados nesse momento, né? Foi solicitado que essa linha do tempo fosse passado para todos, né? Então, provavelmente o DR, através do André, repassou para a Lariciane para que ela repassasse a todos os demais, né? Então, eu gostaria de ouvir de cada um em relação ao documento Linha do Tempo, para depois nós já passarmos para a questão do TR e as observações que também fizemos durante a semana e pedimos para que fosse repassado para todos para conhecimento. Fica aberta a palavra. Oi, Jean, posso falar? Não sei se alguém mais se inscreveu. Por favor, professor. Tá, bom dia. Agradeço pelo envio dessa linha do tempo, está bem detalhada, né, de fato. O que eu gostaria de consultá-los é se há possibilidade, né, de a gente incluir, não nesse nível de detalhe que vocês fizeram para o processo iniciado em 2020, mas, se possível, trazer um pouquinho, né, acho que a Engemin tem esse histórico também, lá desde 86, né, na primeira, né, iniciativa de licenciamento, depois anos 90, anos 2000 de novo, né, acho que em 2010, Ana, se não me falha a memória, chegou a ser montada toda a equipe técnica, né, para elaboração. Então, se possível, incluir, minha sugestão, esse histórico, para a gente ter a real noção, né, desse lapso temporal desde o primeiro momento que se discutiu. Acho que alguém está com o microfone aberto. E quando
se discutiu pela primeira vez a pavimentação até, né, o momento atual, porque essa é a grande reivindicação lá em Guaraqueçaba, né, de que a gente não está atrasado 1 ano, desde que a autorização de fauna não foi emitida em julho do ano passado, né, mas sim mais que isso, né. Então, se for possível trazer essa contextualização histórica, que é até algo que nós utilizaremos, sem dúvida, no próprio EIA, né, na contextualização do empreendimento. O que vocês acham? Ok, professor Eduardo, até antes de mais alguém se manifestar a respeito, essa também era nós estávamos esperando, né, que esses detalhes entrassem nessa linha do tempo também, mas em contato com a Engemin, né, através da Sandra, né? A Sandra é uma memória aqui desses pontos, né, que pretéritos aí e tal. Nós não participamos efetivamente de nenhuma das etapas anteriores, né, como foi comentado, 1986, nos anos 90 tal, né, então para nós é uma novidade. Em conversa com a Sandra durante a semana, né, ela até comentou que dentro do Instituto Água e Terra teria algum livro, né, um livro preto, que na época o pessoal do licenciamento se utilizava desse livro para fazer algumas anotações. Nós estamos à procura desse livro, né, só para contextualizar para a Sandra, principalmente, né, que era um documento que era utilizado pelo setor na época, né, mas por enquanto não foi localizado, tá? Mas tem uma série de documentos que não são oficiais, que estão numa sala do arquivo, né, e eles estão sendo procurado. Então, nesse momento, por parte do IAT, nós não temos condições até porque está participando hoje eu, a Luciane e o Michel Barato, e nós não temos a vivência, né, desse processo pretérito aí. Mas eu acredito que a Sandra Queiroz, através da memória, né, se puder fazer uma contextualização, e na sequência a gente pode sim fazer caso localizado algum documento em relação ao licenciamento ou a tentativa de licenciamento anterior, né, nós assim o faremos. Posso falar? Ei, Jean? Jean, está me ouvindo? A palavra é sua. Tá. Então, assim, em 1986, é a resolução 001, né? O primeiro EIA-RIMA não foi esse de Guaraqueçaba, né? Todos vocês sabem que foi aquele do Yacht Club. O que houve foi um pedido, por volta de 87, 88, do DR, Larissa, eu não sei se o termo está correto, para conservação, para manutenção da estrada. E o pedido do DR, na época, era com seixo rolado, tendo em vista que Santa Catarina usava seixo rolado. Nesse mesmo período, começou o convênio de cooperação técnica com a Alemanha, né, em 87, 88, que era sobre avaliação de impactos ambientais de barragens. Quando começou essa discussão relativa ao uso de seixos rolados, nós ficamos bastante preocupados com esse uso, tendo em vista que a gente já levantava a possibilidade de haver impacto bastante sério para a fauna bentônica. Esse processo não ficou parado. Na época, a doutora Dalva, quem participava das discussões era o doutor Sancler. Nós tínhamos um grupo de trabalho muito parecido com o que está sendo organizado hoje. Nós fazíamos essas reuniões ali no Regional de Curitiba, e um geólogo
que eu não sabia, levantou a hipótese da gente usar seixo rolado de meandros abandonados. Nós chegamos a levantar esses meandros, discutimos exaustivamente. Esse tal livro que o Jean lembrou é que a gente não tinha computador e o nosso arquivo era um arquivo de aço comum, simplinho, né? E a gente punha aquelas pastas ali no local. Eu sei que nenhum único documento do IAT vai para arquivo sem a permissão do diretor, né? Vai para um arquivo morto, lá permanece e fica 5 anos, pelo menos. Esse caderno tipo ata era eu que organizava, eu punha o nome do projeto, do que se referia e tal, por isso que eu pedi para o Jean. Nessa época, a gente ficou só na questão do seixo rolado. Em 1988, 89, foi discutido a hipótese de elaborarmos, então, um estudo de impacto ambiental, que o DR, na verdade, não contratou esse estudo, mas houve uma equipe que trabalhou exaustivamente nesse trabalho, e esse trabalho, na época, ele ficou suspenso devido às não... Houve bastante discussão, principalmente com as não governamentais, e a gente tinha pouco elemento para dizer licencia ou não, como é que... Era, assim, o histórico, o momento histórico era diferente de agora, que há uma angústia para que essa estrada, de fato, seja pavimentada. Tá? Então, esse processo ficou lá paradinho até o histórico agora que o DR levantou. Só que esse histórico que o DR levantou é o histórico, vamos dizer, mais oficial, mais organizado, com protocolo integrado, e tudo isso, né? Nesse meio tempo, há de se colocar ainda que nós fizemos o Manual de Avaliação de Impactos Ambientais, o MAIA, que não sei se vocês sabem, foi o primeiro documento oficial brasileiro de peso sobre avaliação de impactos ambientais, que foi divulgado na Rio 92. Também o DR saiu na frente, o DR não ia ter, com manual de rodovias e meio ambiente, né? Que foi um trabalho muito bem elaborado pelo DR, com várias discussões, com várias reuniões, e saiu esse manual, que depois foi copiado por diversos estados da federação. Né? Então, tudo isso foi feito antes. Né? Depois do MAIA, da rodovia, inclusive, doutora Dalva, se a senhora prestar atenção no livro do Paulo Afonso Leme Machado, tem trabalhos que ele referencia do Paraná como sendo os primeiros da época. Né? Ele se referencia naquele livro dele de Direito Ambiental Comparado. Né? Após essas questões, foi feito um termo de referência de rodovia no MAIA, um termo de referência no Manual de Licenciamento Ambiental, que depois foi transformado no que o Jean, que é mais moço, todos eles conhecem, que são as resoluções sobre tal assunto. Tá bom? Essas questões serão difíceis de comprovar, mas quando eu estava lá, tinha a ata dessas reuniões, talvez falar com o Dr. Sancler. Eu falei com a Rosaninha do DR, ela também tinha uma vaga ideia de tudo isso. E a Ana também andou procurando na Engemin, procuramos no DR, e o Jean fez a gentileza de procurar no IAT. Só não consegui falar com o Dr. Sancler. Eu nem sei se ele está aposentado, onde que ele está. Ele tem lembrança disso tudo também. Obrigada. Só uma pergunta, Sandra, Jean. Não houve nenhum licenciamento frustrado na década de 80, 90, né? Jean, que eu me lembre, não, porque sempre foi assim, a gente foi fazendo essas reuniões e elas eram, por isso que eu estou bem preocupada, porque eu queria saber
que o processo tinha sido anterior, porque daí seria um processo encabeçado por um processo de licenciamento e não por um termo de referência, entendeu? Então, a minha preocupação é que se houvesse esse procedimento administrativo relativo ao licenciamento de 80, 80 e pouco, seria interessante resgatar, mesmo porque nós temos um item do EIA que nós vamos ter que fazer esse histórico todo, né? Então, se a gente achasse esse caderno, tudo isso seria bom. Mas eu tenho a impressão que naquela época nós não tínhamos ainda nem o MAIA, nem o Manual de Licenciamento, nem as resoluções, entendeu? Então, talvez não tenha esse procedimento administrativo, porque o licenciamento veio depois desses documentos técnicos que a gente fez o sistema de licenciamento interligado lá com o protocolo e tudo mais, na época do Reginaldo. O Reginaldo que ajudou a fazer o manual de avaliação. E no manual de licenciamento ambiental. No manual de licenciamento ambiental, tem um termo de referência que deu origem depois para as resoluções que vocês usam, né, que foi feito pelo Reginaldo Moura. Que eu acho, nessa época, eu não lembro se você estava no IAP. Né? Eu me lembro bem de todas as reuniões, sabe? As discussões, o geólogo que participou, eu me lembro do histórico. Tudo isso, a gente tinha muito cuidado de guardar, né? Mas o arquivo, normalmente, hoje eu fiquei bestificada quando eu fui lá no setor de vocês. Na minha época era um arquivozinho. Hoje vocês têm milhares de processos, né? Então, quando se há, inclusive, eu acho que seria interessante, inclusive, contextualizar a quantidade de procedimento administrativo mensal que lá entra, né? E o número de funcionários, né? Quando o IAT foi fundado, nós tínhamos, juntando a antiga Surema com o antigo ITC, nós tínhamos 600, 700 funcionários. Eu fiz esse histórico, né? E hoje foram aposentando e nós não foi feito concurso, né? Então, o volume de trabalho aumentou uma barbaridade e o número de funcionários minguou, né? Então, nessa fase, a gente tinha bastante cuidado mesmo, porque a gente tinha aquele convênio com a Alemanha e os alemães tinham um item que eu era coordenadora de um dos grandes blocos, e eu era coordenadora exatamente do procedimento de avaliação, né, que é toda essa parte mais ritual mesmo, né? E aí é que surgiu o manual, que eventualmente é esquecido, sabe? Que me dá uma tristeza enorme. Que aquele manual, para mim, foi assim, melhor do que as dissertações que eu fiz de mestrado e coisas que tais, né? E ali tinha as pessoas mais influentes da área de avaliação de impactos da época, né? A Yara Verocai, a Beth Brito, o professor Paulo Afonso Leme Machado, né? Todo esse pessoal participou e muito desse processo todo. Ok, obrigado, Sandra. Vamos passar a palavra agora para o André e para o Rodrigo, né, para comentar alguma coisa por parte do DR, se foi localizado, se existe a possibilidade de se localizar um protocolo, alguma coisa que foi feito na década de 80, 90, a respeito de alguma solicitação de licenciamento na década de 80 ou 90. Opa, Rodrigo, quer que eu fale? Alô? Tudo bom? É o seguinte, eu entrei em contato com o pessoal, André aqui do DR falando, né, desculpa, fui falar com o pessoal lá de diretoria técnica, tudo sobre esse procedimento, eles falaram que não tinha nem nada documentado por exemplo, de protocolo de licença, de edital, tudo. O único que eles tinham realmente registrado era esse da Engemin, né, esse aí do IARIMA, né. Eu conversei com o pessoal lá da diretoria técnica, lá que eles cuidam do histórico de projeto, enfim, de editais, tudo, né? Eles não tinham esse histórico, pelo menos da década de 80 e 90.
Pode ser até que tem, mas como disse, muita gente se aposentou, enfim, muitas mudanças, mas o que a gente conseguiu resgatar foi eu consegui documentar foi essa linha do tempo a partir desse processo aí, né? Que eu consegui achar esses documentos todos. Mas seria isso. Não sei se o Rodrigo quer complementar ou não. Bom dia. Eu só vou complementar um pouquinho o que o André falou. Eu sou o Rodrigo aqui da Assessoria Ambiental. O DR criou a Assessoria Ambiental, se eu não estou enganado, em 2006. Hoje, o funcionário mais antigo que trabalhou na Assessoria Ambiental é o André, que entrou no DR em 2010 ou 2011, né, André? Então, assim, o pessoal que trabalhou antes, ou não era da casa, ou já se aposentaram. Então, que nem o André comentou, nós buscamos na diretoria técnica, através da Mariana, que é uma das funcionárias que está ali na diretoria técnica há mais tempo, e é antiga, e ela não soube nos dizer se teve alguma licitação nesse sentido, de se buscar um licenciamento ou de se buscar um estudo ambiental para Guaraqueçaba. Então, muito provavelmente, o DR não tenha feito oficialmente nenhum pedido. Nós não temos esse histórico aqui, não conseguimos achar nada com as pessoas que estão disponíveis, né, e é isso. Ok. Nós temos aqui a doutora Dalva com a mão levantada. Por favor, doutora Dalva. Na verdade, quanto a contexto histórico aqui, não tenho muito a contribuir, porque as informações que eu tenho foram que o IAT e o DR me repassaram por meio das respostas do ofício, mas só para complementar a fala da Sandra, eu posso entrar em contato com o Dr. Sancler. Sandra, ele ainda é procurador ativo, né, não se aposentou, para ver se ele consegue resgatar alguma informação, se ele tem alguma documentação. Talvez o Ministério Público tenha alguma documentação dessas citadas pela Sandra. Então, é mais a título de complementação que eu posso me comprometer a buscar essas informações junto ao Dr. Sancler. Ok, obrigado, doutora Dalva. E da mesma forma, nós estamos fazendo essa semana uma força-tarefa ali nos arquivos para justamente tentar localizar algum documento, algum livro, né, que possa contribuir também, professor, na contextualização dessa questão pretérita em relação ao um suposto licenciamento ou tratativas, ou o que foi conversado, o que foi estabelecido, quais as dificuldades, né? Possa ser que esteja nesse livro aí que a Sandra colocou. Nós temos mais uma mão levantada. Eu não consigo identificar aqui. Sou eu outra vez, a Sandra Gian. Se a Dalva conseguir falar com o Dr. Sancler, talvez a Darley consiga falar com o Clóvis, que participava desse grupo de trabalho, né? Ou o próprio Eduardo Vedor, falar com o Clóvis da SPVS, se ele tem alguma memória. Eu vou procurar nos meus cadernos antigos, porque eu tenho um caderno para cada assunto, de repente eu até acho alguma coisa, né? Mas esse livro seria legal de procurar e fazer esse histórico bem direitinho. O Jean está se batendo lá, mas cada um, de um jeito, vai tentando achar, e se vocês conseguissem repassar, seria bacana. Não sei se a Darley tem acesso ao Clóvis, eu não tenho mais. Okay. Posso responder ou aguardo me inscrevo? Não, pode falar. Sim, a gente tem acesso, mas o Reginaldo da SPVS também faz parte desse grupo. Tanto eu quanto o Vedor podemos falar com o Clóvis e tentar até pedir para que ele participe de uma das reuniões, né? De repente, para poder fazer um relato. Mas a gente entra em contato, sim, pode deixar. E aí eu vejo com a Lariciane qual que é. Aliás, a gente pode tirar aqui qual seria o melhor encaminhamento. Eu não sei exatamente o que você sugere, Sandra, que ele participe de uma reunião, que a gente tente um resgate com ele.
ver se ele tem algum documento. Para não ficar muito grande o grupo, eu acredito que seria oportuno você ver se ele tem algum documento ou histórico da cabeça dele mesmo, né, do que ele participou. Seria interessante, porque quem era desse grupo de trabalho não era o Clóvis na época. Eu não sei, por enquanto, né? Tá ok, então. Então tá bom. Eu me comprometo em fazer isso. Só fazer um comentário, por gentileza, Caio do ICMBio. Ouvindo a conversa de vocês, tempos atrás eu recebi do pessoal da SPVS o antigo termo de referência da estrada. Se interessar, eu posso socializar aqui no grupo. Um antigo que foi elaborado, acho que por esse grupo de trabalho, e entregue para o Estado. Esse é valioso. Esse é valioso. Se você conseguiu, seria bem bom. Vou tentar disponibilizar aqui no chat, só um minuto. De que ano que é esse TR aí, Caio? Se eu não me engano, é começo dos anos 2000. Eu vou abrir aqui o arquivo e já informo. Ok, eu acho que em relação a esse assunto, eu tenho uma proposta aqui a fazer, né? Então, até a sexta-feira, essa força-tarefa aqui, nós vamos tentar localizar esse livro dentro daqueles armários que vieram para o departamento nos últimos tempos, né? Então, ali vai estar listado todos os documentos que estão num armário, num quartinho ali no arquivo, né? Então, até sexta-feira. Daí, se ao mesmo tempo a Sandra puder escrever, Sandra, um pouco desse histórico que você comentou aqui na reunião, eu acho que isso é muito valioso, né? Porque essa é a memória viva do que aconteceu lá na década de 80, década de 90, né? E a gente pode daí ver a possibilidade de inserir isso como um preâmbulo dessa linha do tempo ali, conforme sugestão aí do grupo de trabalho. Então, a minha proposta é nós, até na sexta-feira, concluirmos, né, essas conversas, por exemplo, com o Dr. Sancler, se ele tiver alguma informação, né, a Sandra escrevendo as memórias dela, né, também com base nesse tema de referência que o Caio vai disponibilizar, a gente poder pegar algum link, algum gancho aí que possa dar um norte aqui para o nosso trabalho. Não sei se vocês concordam. Daí nós encerramos aí, por hoje, né, o assunto linha do tempo. Todos ok? De acordo. Legal. Então nós podemos passar agora para o segundo tema, né, que é a questão do tema de referência. Eu não sei se todos receberam um e-mail na qual eu acabei encaminhando, né, mas foi uma análise aqui interna, que nós fizemos uma análise em cima daquelas sugestões encaminhadas pela Engemin em relação ao termo de referência que estava disponível na resolução 46. Todos tiveram conhecimento desse e-mail? Acredito que não, porque não foi repassado para a Secretaria Executiva. Ah, tá. Opa! Só para avisar, eu mandei esse e-mail, assim, se não estou equivocado. Que é o André falando? Acho que eu mandei esse e-mail do termo proposto. Mandei dia 17 de junho o e-mail. Eu vou conferir, mas eu não me recordo, eu vou conferir, tá bom? Não, ok, André e Lariciane. Só para registrar que eu mandei só para confirmar que eu mandei dia 17 de junho lá. Ok, não, mas isso não vai atrapalhar o nosso trabalho ali. Eu quero ver se eu consigo compartilhar o documento. Apareceu o compartilhamento de um e-mail?
Vocês identificaram alguma coisa ou não? A tela tá preta. Tá preta. Então vamos... Tá aparecendo aí o teu compartilhamento, mas ainda não compartilhou. Às vezes está carregando. Ah, tá. Mas eu vou fazer a leitura dele, é bem rápido, né? Então, em relação... Agora carregou. Ah, carregou. Agora deu. Ok. Então, tá de uma forma bem sucinta ali, para que todos tenham esse alinhamento de entendimento, né? E está aqui para discussão, né? Em análise ao documento intitulado Termo de Referência Proposto, que é o produto 4, né? Dentro do processo de julho de 2020, enviado pelo ofício número 112/2020, DR-CIU, temos a manifestar o seguinte entendimento. Então, primeiro, de forma geral, as considerações e propostas realizadas pela empresa Engimin frente ao termo de referência obtido no anexo da Resolução 46/2015 demonstram, sim, viabilidade, mas dependerão de alguns ajustes e melhores entendimentos. Alguns aspectos formais, sem muita relevância no levantamento das questões ambientais, podem, sem a menor dúvida, serem aprovados pelo órgão ambiental. Aqui é o seguinte, nós temos, dentro das sugestões feitas pela Engimin, nós temos diversas situações onde, no termo de referência, dentro dos 3 meios físico, biótico e socioeconômico, nós temos alguns estudos, algumas caracterizações ali que elas, não que elas se repetem, mas elas acabam abordando o mesmo assunto, e é nesse sentido que a Engimin solicita, né, que seja agrupado num item só, né? Então, por exemplo, uso e ocupação do solo é pedido no meio físico, é pedido no meio socioeconômico também. Nós não vemos problema nenhum, né? O importante é a informação estar presente no estudo de impacto ambiental. Isso é um exemplo bem... nós temos vários outros, né? Mas só para dar um entendimento geral. Outros quesitos abordados, como, por exemplo, áreas de influência, exigências que dependem de projeto básico ou executivos, compensações ambientais, intercorrências entre supressão florestal e os efeitos sobre a fauna e questões fundiárias poderão ser melhor discutidas e ajustadas. Então, dentro dessas considerações em relação àquele termo de referência anterior, né, nós já identificamos que essas questões nós vamos ter que dar uma discutida melhor, né, tendo em vista que a questão das áreas de influência, nós temos um posicionamento assim muito claro em relação à necessidade premente, veemente, né, de constar agora na licença prévia, tá? Até porque nós temos ali um traçado já consolidado, na qual naquele traçado que está sendo pretendido fazer as obras de pavimentação, né? Então não teria muito sentido as áreas de influência serem determinadas numa fase subsequente do licenciamento. Isso é um exemplo só, né? Que dentro do contexto daquele termo de referência que foi obtido na Resolução 46, né? Mais para frente a gente vai fazer uma abordagem. O item 2, sugerimos, nesse sentido, que seja realizada a análise crítica, da mesma forma que foi feito nesse termo de referência, no termo de referência disponibilizado pelo IAT em maio de 2021, uma vez que o documento é mais atualizado e que contempla outros aspectos dos meios físicos, bióticos e socioeconômicos. As propostas poderão ser realizadas nos mesmos moldes da manifestação anterior. Item 3, ressaltamos que o TR para o EIA-RIMA disponível no anexo da Resolução 46/2015 se encontra, de certa forma, desatualizado e necessitando de complementações, tá? Deixando bem claro que esse termo de referência que consta lá na Resolução SEMA 2015, ele abrange todos os aspectos, né? Só que obviamente, com o passar dos anos, nós fomos aprimorando e atualizando muitas coisas, né? Mas não que ele não seja viável para qualquer tipo de análise por parte de um futuro estudo.
Como foi discutido anteriormente, o termo de referência a ser disponibilizado não tem a pretensão de esgotar o assunto frente às demandas e estudos ambientais necessários. Nesse sentido, alguns quesitos que não se aplicam para determinados tipos de empreendimentos podem ser devidamente justificados e outros acrescentados da mesma forma. Então, tem alguns tópicos que, muitas vezes, a empresa consultora ou o empreendedor se preocupa muito em, não, consta no termo de referência, mas não cabe nesse tipo de empreendimento. Não tem problema nenhum. O empreendedor e o consultor pode fazer uma justificativa detalhada do porquê não constar aquele item que está proposto no termo de referência, porque justamente a ideia é essa, né? Que tudo o que for pertinente àquele tipo de estudo, ele tem que estar lá. E o que não for pertinente pode ser justificado e a equipe técnica vai analisar, se entender dessa forma, vai dar um aval positivo. Caso a informação seja extremamente necessária e importante para análise, vai ser pedido complementação, sem problema nenhum. O item 5. Solicitamos remeter o presente entendimento ao COLIT para posterior encaminhamento aos demais componentes do GT para discussão na próxima reunião. Então, no item 5, nós tivemos essa preocupação de que todos estivessem alinhados com a leitura desse e-mail, né? E conforme o André colocou, né, acabou encaminhando, mas eu acho que não teve prejuízo, porque esse é o momento para nós discutirmos, e não é uma questão assim tão... que tenha uma discussão técnica nesse momento. O item 6, ficamos à disposição para agilizar as discussões apresentadas e nos colocamos à disposição como coordenação do GT para viabilizar o feedback com os demais técnicos do IAT, que é uma equipe multidisciplinar, nós não podemos falar pelo termo de referência como um todo, para se posicionar em frente às necessidades apresentadas. Então, esse é uma análise que nós fizemos, né, e gostaríamos que todos tivessem esse conhecimento para que a gente possa partir de uma sequência lógica, né, de que a análise e avaliação que nós temos que, no meu entendimento, no nosso, né, do IAT, é que nós temos que sair com uma linha de pensamento e linha técnica, né, de que o termo de referência atualizado é o que deve ser levado em consideração nesse momento. E da mesma forma, nós, como servidores do IAT, estamos à disposição, assim, para agilizar, inclusive, as discussões. Agora eu gostaria verificando aqui as mãos levantadas, né, a doutora Priscila gostaria de fazer algum comentário. Por favor, doutora Priscila. Nós temos aqui também, talvez esteja com alguma dificuldade ali com o áudio, mas nós podemos, o professor Eduardo levantou a mão? Levantei sim, obrigado, Jean, pela contextualização. A gente tem algumas considerações mais pontuais em relação a esses aspectos que foram trazidos, né, de maneira inicial. No entanto, eu preferiria que antes de eu entrar, por exemplo, na questão da área de influência, né, que o Jean trouxe, pediria para a Ana Paula, da Engemin, que foi quem coordenou, né, a análise do termo de referência e tal, fizesse uma contextualização mais geral, né, Ana, assim, justificando qual foi a nossa linha de raciocínio e tudo mais, e daí, na sequência, eu poderia tratar, por exemplo, da questão da área de influência, alternativas locacionais e metodologia para análise das unidades de conservação. Poderia ser assim, Ana?
Obrigado, Jean. Claro. Bom dia. Eu gostaria de, então, contextualizar o termo de referência, né? Como que a gente construiu ele. Nós tínhamos um termo de referência no edital de 2010, 2011, e quando a Engemin foi procurada pelo DR em 2018 para retomar esse contrato, né, para poder assinar, a gente alertou, né, o pessoal do meio ambiente da Engemin alertou que teria essa defasagem de legislação, né? Agora teríamos o IFAM, a FUNAI, no INCRA, nos modos bem diferentes do edital antigo. O DR pegou esse nosso alerta e encaminhou ao IAP, na época, que respondeu, né, que era para considerar tanto o termo de referência antigo, que foi elaborado específico para a estrada, né, pelo IAP, e considerando a 046. Então, foi isso que a gente fez. A gente não excluiu nada, a gente agregou os dois termos de referência, sugerindo algumas alterações, complementações, principalmente na forma de abordar a área de influência. Né? Daí que entra a parte do Eduardo, que ele explica melhor. Claro. Obrigado, Ana. Assim, Jean, dentro dessa discussão de área de influência, área de estudo, até antes disso, né, eu pediria, se possível, né, se a gente puder discutir isso e, quem sabe, até deixar registrado aqui na ata da reunião de hoje, né, como um encaminhamento do grupo de trabalho, que diz respeito à questão das alternativas locacionais, né, como se trata, né, da pavimentação de uma estrada já consolidada, né, não faz sentido, e a gente, né, muito provavelmente trate de uma estrada, como já conversamos em outras reuniões, em um perfil do Carlos Botelho, Paraty Cunha, né, não teremos grandes viadutos, túneis e nada disso, então muito provavelmente utilizaremos esse traçado. Então, algo que a gente já provoca aqui o grupo quem sabe já eliminar do TR essa necessidade que a Engemin terá de apresentar alternativas locacionais para a estrada de Guaraqueçaba, já que a gente parte do princípio que temos uma alternativa, que é a que está posta, né? Então, esse é um primeiro encaminhamento. A partir disso, a gente discute as áreas de influência, né? E, até aproveitando a presença do Caio aqui do ICMBio, a nossa proposta lá atrás já foi seguir muito o que se discute hoje nos congressos brasileiros de avaliação de impacto ambiental, né, que é seguir o que o IBAMA tem recomendado, que é no diagnóstico a gente não fala de área de influência, no diagnóstico a gente fala em área de estudo, né, o entorno dessa rodovia a gente propõe que seja o NGI, o Núcleo de Gestão Integrada do ICMBio no Litoral Norte. Por quê? Porque esse núcleo ele contempla a APA de Guaraqueçaba e todas as unidades de proteção integral que estão dentro da APA de Guaraqueçaba. Então, a gente já considera a APA de Guaraqueçaba como uma zona de amortecimento, digamos assim, para aquele território. E a estrada cruza o meio dessa APA. Então, a nossa proposta é que a gente faça o diagnóstico para esse território, né? Que é um diagnóstico que já serve para os planos de manejo das unidades, serve para a estrada, para o EIA-RIMA da estrada, serve, né, para todo aquele território. E depois que a gente concluiu o diagnóstico, na fase de análise de impactos, a proposta é que a gente desenhe a área de influência por impacto, como foi feito no EIA-RIMA do Porto de Paranaguá, né, e que é visto como um desafio gigantesco, porque ninguém mais aguenta aqueles buffers de 200 metros que a gente não sabe o porquê. Né, o especialista diz, o impacto na herpetofauna está aqui, buffer de 300 metros. Por quê? Porque foi feito no EIA-RIMA X, porque tem numa resolução de 1980. Mas não tem, né, uma justificativa técnica das espécies de herpetofauna que ocupam, ou que utilizam, na verdade, aquela área, né, impactada pelo empreendimento. Então, a gente participou do EIA-RIMA do Porto de Paranaguá e foi um desafio imenso tentar expressar por análise de paisagem e não por polígonos fora de contexto o porquê de cada área de influência. E aí, Jean, o que a gente fez? Uma álgebra de mapas
somando para o meio físico, aonde que estão as influências dos impactos do meio físico? Aqui. Aonde que estão no meio biótico, do meio socioeconômico? Então, a ideia é que tenha, sim, as áreas de influência, todas, direta e indireta, no EIA-RIMA, mas lá mais para o final, sabe? Depois que a gente já entender os impactos. Por que eu digo isso? Muitas vezes a gente levanta dados de qualidade da água, por exemplo, ou sedimento, em áreas que depois que a gente conclui o estudo a gente viu que não precisava, porque ficavam fora da influência direta. Né? Ou o contrário, que é pior ainda, né? Quando conclui o EIA, puxa, a gente devia ter amostra nessa bacia, que é uma bacia que será diretamente afetada. Então essa aqui é a proposta. Né, não é deixar de considerar, mas sim mudar a ordem, né, começar no diagnóstico como área de estudo, mais macro, os dados secundários dessa maneira, e depois a gente aprimora a partir do know-how, da experiência de cada equipe técnica, a gente apresenta, né, as suas respectivas áreas. E por fim, dentro desses 3 aspectos iniciais, outro que a gente destacou bastante, né, ali no TR, que não foi contemplado, que é a questão da metodologia de análise de unidades de conservação, que sobretudo para esse estudo é relevante. O que a gente tem uma dissertação que nós orientamos aqui na geografia, foram analisados 10 EIAs ali no litoral, e acho que 90% dos casos, a análise de UC foi descrever a área, se tem ou não plano de manejo, quais as espécies principais que ocorrem, mas não fez nenhuma análise dos impactos das obras dentro das UCs. E é isso que a gente está propondo de maneira inovadora nesse estudo. Né? E inclusive entrou aqui na reunião a Ana Chaves, que é minha orientanda de mestrado, ela que deverá nos ajudar com essa metodologia, né, de integração dos planos de manejo das unidades de conservação com as ações mitigatórias e, quem sabe, compensatórias dessa estrada, já que o tema fauna e unidade de conservação, né, essa combinação ela é de extrema relevância para esse licenciamento. Então, para até não me estender, esses 3 aspectos que eu queria pontuar aqui, né, alternativas locacionais, quem sabe validar, área de influência, não estamos inventando a roda, é seguir o que o IBAMA já vem fazendo, né, e tem sido muito elogiado nos congressos da área, e a metodologia para análise de impacto dentro de UC. Acho que é isso. Obrigado. Ok, professor, não, é bem nesse sentido também, e o Instituto Água e Terra está aberto, né, a essas questões aí e tal, a evolução natural, assim, dos entendimentos, dos estudos, elas têm que ser consideradas, sim, né? Nesse quesito, eu tenho até uma proposta a fazer, mas primeiro vamos passar aqui para os demais que levantaram a mão. Eu tenho mais uma pessoa que levantou a mão, eu só não consigo identificar quem é. Então, se alguém puder fazer essa manifestação... Sou eu, Evandro. Evandro, só um minutinho, Evandro, deixa eu só pontuar aqui no chat, aqui a doutora Priscila colocou que ela está com um probleminha lá com a internet, mas ela está dando muitas contribuições aqui, né, em relação a principalmente os órgãos intervenientes aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Então, a doutora Priscila coloca que a conexão dela está instável, né? O importante é cumprir a lei, ouvir todos os órgãos intervenientes que deveriam ser ouvidos em todos os licenciamentos e não são nunca, né? Essa é uma afirmação da promotora. O item 1, IBAMA, supressão vegetal, vide lei, decreta Mata Atlântica. Item 2, FUNAI, indígenas. Item 3, ICMBio, UC Federal. 4, IFAM, patrimônio cultural, material e imaterial, todo o litoral é contemplado. Item 5, SPU, área da União. Item 6, Fundação Palmares e INCRA, quilombola. Item 7, INCRA, que é a área rural. Item 8,
Município, a Lei Municipal Ambiental, Zoneamento Urbanístico, o C estadual. Item 9, DIBAP, que é a Unidade de Conservação Estadual. O item 10, ANTAC, ANTT, DR, AGEPAR, etc., Porto, Rodovia. Item 11, IAP, Geoprocessamento, ZE, Macrozoneamento, de 1984, 1989, EDSL e Plano da Bacia. Recomenda-se ciência, o Comitê de Bacia e o CT GERTCO, o LARI. Acho importante esses pontos irem na ata, porque geralmente são esquecidos no licenciamento do litoral. Item 12, oitiva de comunidades tradicionais indígenas, com consultas locais e específicas, fora da audiência pública. Item 13, oitivas setoriais, comunidades próximas, residentes, comerciantes e outros impactados pelo empreendimento, né? A Lariciane só concordou aqui, né? Depois, 14, audiência pública, com divulgação ampla e prévia, vídeo e ata na internet para acesso a todos, o EIA-RIMA e outros documentos na internet, com acesso ao público. Infelizmente, ainda não se cumpre a Lei de Transparência Ambiental, depois de quase 20 anos, a Lei 10.650/2003. Coloca ainda o item 15, observar servidores com conflito de interesse e as orientações do TCE. E do TCU. Ok. Então, bom, o chat está aberto ainda. Evandro, por favor. É importante, como o vedor Eduardo colocou, né, a questão de antecedência, as áreas de influência. Por quê? Conforme o que se identificar pela matriz de impactos em todo o traçado, né, o que se identificar de possíveis impactos irreversíveis, vai se chegar a uma conclusão de repente que pode até chegar à conclusão de repente de mudar o traçado. Correto, Eduardo? Não sei se eu fui claro. Então, quando se faz, se aplica a matriz de impactos, se aplica outros estudos ao longo das áreas de influência do traçado, né? Pode-se chegar, sim, a um resultado de mudar o traçado em alguns trechos da estrada, porque intuitivamente ou na prática, andando lá, tem trechos que poderiam ser alterados, mas aí é só o estudo que vai indicar, né, se esse aí é realmente o melhor traçado, né? Acho que basicamente é isso. Jean, posso falar? Por favor. Tá. Não, Evandro, talvez eu não tenha sido claro. É o seguinte, a gente pretende sim delimitar as áreas de influência direta e indireta, mas não no diagnóstico, e sim no prognóstico, junto com a análise de impactos. O diagnóstico a gente quer fazer para toda, né, a área macro, aí, que corresponde à área do NGI, né, Antonina, Guaraqueçaba, todas essas 10 unidades de conservação que estão no território, mas concordo. Obrigada. Na fase seguinte, quando a gente delimitar os impactos ambientais, a gente mostra a área de abrangência de cada impacto, e a partir dessa área de abrangência, a gente desenha, né, as áreas de influência dos 3 meios, né, físico, biótico, socioeconômico, tanto influência direta quanto influência indireta. No caso, talvez, a Engemin, não sei se ela já chegou a pensar, que tem profissionais que conhecem de ponta a ponta, conhecem de cabeça para baixo, né, de se ter uma hipótese, né, de mudança de traçado em alguns trechos, algum pedaço, enfim. Ana, não sei se essa conversa vocês chegaram a ter na equipe técnica sobre... a gente fez, Evandro, campo com a equipe da Engemin, né, Ana Paula, o Ciro, o Marcelo, que está aqui também, mas eu não sei se houve um feedback depois daquele campo, não sei se vocês discutiram com os engenheiros da empresa sobre, eventualmente, uma necessidade de alteração de traçado. Isso já foi discutido ou ainda não?
Ainda não, Eduardo. Ainda não foi discutido. A gente estava aguardando o termo de referência. Desculpa, só uma colocação. Guardando as proporções, nas unidades, em várias unidades que eu trabalhei diretamente ou ajudei, guardando as proporções, pelo amor de Deus. Estou falando de trilhas. Pelas observações e estudos, nós chegamos a mudar o traçado, né, porque nós não tínhamos feito intervenções ainda, apenas uma caminhada no meio dos matos, no meio do cerradão, enfim. Mudança de traçado, nós já chegamos a mudar 3 vezes o traçado com a ajuda dos pesquisadores que nós tínhamos sempre trabalhando na unidade, né? Então, assim, só guardando a proporção, né? Como nós fizemos uma coisa de trilhas, com mudança de vegetação, árvores, etc., enfim, todo um conjunto analisado, né? No caso do Cerrado, nós chegamos a ter 14 pesquisadores lá dentro, né? Então, eu penso assim, a estrada, que é muito, muito, muito mais complexo, né? De repente já se tem alguma hipótese, né? Tem alguns trechos, como a descida do Mirante até lá embaixo, lá na cidade, vai ter que ter obras de diminuir a energia das águas, diminuir, né, assoreamentos, etc., né, erosões. Lógico, há obras de engenharia para isso, né? Mas de repente alguma coisa nível, não sei, são hipóteses de coisas de observação prática, tá? Nada conceitual, nada muito aprofundado. Aí por isso que tem o TR, tem as empresas para elaborar. São hipóteses, são coisas que eu pensei. Obrigado. Ok, nós temos mais uma mão levantada. Eu não tenho acesso para saber quem é. Então, o Rodrigo do DR. Rodrigo. Eu gostaria de falar em relação a essas alternativas de traçado aí que estão se levantando, né, possíveis. Eu concordo com o professor Eduardo que a gente talvez deveria sair dessa reunião ou da próxima definido que não tem alternativas de traçado, né? É pavimentar a rodovia existente. Aí sim, em alguns pontos, a gente não vai chamar de alternativas de traçado, mas sim de correções de traçado. Muito provavelmente, sim, teremos alterações, né? Algumas correções pontuais, quantas, talvez a gente não consiga definir. Mas o mais importante é que a gente vai ter a compensação disso. Então, vamos suprimir vegetação para fazer a correção. Vai ter a compensação dessa área. Como a Priscila colocou ali da Lei da Mata Atlântica, a Lei da Mata Atlântica, acho que no artigo 12 fala que novos empreendimentos, a gente tem que, de preferência, usar as áreas mais degradadas. Então, a própria Lei da Mata Atlântica já dá uma diretriz alternativa de traçado para esse local. Porque se a gente for criar uma nova alternativa geral, a gente vai ter uma intervenção em desmate, e, consequentemente, fauna, e qualquer outro impacto muito maior. Então, assim, acho que a gente deveria sair dessa reunião aqui tentando definir que a gente tem uma alternativa, e dessa alternativa, sim, vamos ter que identificar os impactos e o que a gente precisa para identificar esses impactos. Acho que essa é a minha colocação em relação a essa situação. Alternativa uma só, e sim, teremos correções em alguns pontos. Essas correções, existe obra de engenharia, existe tecnologia, né, para diminuir os impactos, diminuir a energia, né, de possíveis impactos, a energia das águas, etc., né? Não, concordo, lógico, eu só levantei a hipótese porque tem trechos lá que, de repente, podem fazer algum estudo, não sei. Mas vão ser obras de engenharia, provavelmente, né? Não sei. Mas que tem que se pensar, né, na diminuição das energias, sim. Obrigado, Rodrigo. Valeu, é isso mesmo. Ok, mais alguém
teria interesse em fazer algum comentário? Com base no que foi discutido, eu gostaria de fazer alguns encaminhamentos aqui. Com relação ao que a doutora Priscila colocou no chat aqui, tem toda a relevância então a questão do encaminhamento é propor que o órgão ambiental oficie, né, o requerente, no caso CIUDR, que obtenha todas as anuências necessárias, né, e já estão praticamente todas ali, acho que se não é 100%, né, doutora Priscila, deve ter ali 99%, né, mas que o empreendedor viabilize todas essas anuências e está colocando quem oficia é o IAT. O IAT, no caso do licenciamento do IBAMA e o IAT, né, tá fazendo uma consideração ali nos casos dos licenciamentos federais e está colocando que é uma regra. Mas também não há problema nenhum, não há problema nenhum também de que nós façamos isso de forma até em duplicidade, né? Que o órgão ambiental possa fazê-lo também, mas o requerente também instar esses órgãos, né, ao mesmo tempo. Nós temos toda a relação das demandas, né? E esse é um encaminhamento que possa ser dado até antes do processo de licenciamento, até porque, considerando comunidades tradicionais, elas têm que ser previamente consultadas e tudo mais, né? Esse seria o encaminhamento. E o segundo nós propomos aqui, daí, junto com a Engemin, nós propomos uma data para que nós possamos fazer uma discussão entre Engemin, né, juntamente com a Universidade Federal, né, no sentido de tentarmos colocar os técnicos do Instituto Água e Terra, uma equipe multidisciplinar, para discutirmos essas sugestões aí que foram bem pontuadas aí pelo professor Vedor, né, para que a gente possa avançar nesse sentido aí e não perdermos assim muito tempo no sentido de encaminhamentos, né. Então eu poderia internamente conversar com os técnicos, né, que a gente já os conhece e sabem que na grande maioria já são especialistas em análise de IARIMA, né? E nós colocamos daí todos esses profissionais das várias áreas para uma discussão assim para que a gente possa convalidar, né, todas essas alterações necessárias ao termo de referência. O que vocês acham? Mas de mim está à disposição, Jean. Só marcar que a gente comparece. Posso falar, Ana? Claro. Nessa oportunidade, a gente poderia trabalhar com o plano de fauna, Jean. Quem sabe? Daí a gente já vai acertando ali o que a Paula está precisando. Daí a gente já faz essa reunião em Engemin IAT, acerta o termo de referência e já o plano de fauna. O que você acha, Jean? Fica muito... Ok, talvez não aproveitamos a reunião para analisar o contexto geral, talvez deva ser feita antes, né, Sandra? Isso. Aí daí na sequência a gente faz a fauna. Tá isso, bom. podemos até fazer paralelo, tá. Né? Tá? Tá bom. Obrigada. Nós temos aqui, eu estou acompanhando o chat também, deixa eu só aqui para não me perder. Então foi passado o link foi comentado sobre as correções de traçado e tudo mais, né? Daí a doutora Priscila coloca, não, quem oficia é o IAT, assim como o IBAMA oficia nos casos federais, essa é a regra,
O empreendedor deve garantir que esses ofícios sejam expedidos, mas o órgão ambiental é responsável por oficiar, deixa eu pegar aqui, responsável por oficiar e por fiscalizar a oitiva das comunidades. O IAT tem oceanógrafo no quadro? Não, não tem oceanógrafo. Jean, pode, por favor, colocar aqui o link da transparência para os servidores do IAT que fazem licenciamento? Eu não entendi, doutora Priscila. Poderia ser um pouquinho mais explicar, eu não entendi. E embaixo, Jean, apenas para adiantar, no caso da ANTAC não será necessário, pois não temos atuação nessa área. Eu não consigo identificar ali quem escreveu, né, que no caso da ANTAC não seria necessário. É o Biratã, né, o Bira? Ok, Bira, obrigado. Mas da mesma forma a gente pode oficiar também, sem problema nenhum. A doutora Priscila colocou sim, no caso dos deportos. Por favor, colocar aqui o link da transparência para servidores do IAT que fazem licenciamento. Aí eu teria que... o senhor tem o link do site com relação dos servidores? Eu não tenho esse link, doutora Priscila. Nós teremos que verificar junto com o IAT aqui, com a Recursos Humanos, para verificar isso. Professor Eduardo levantou a mão? Sim, só... não sei se eu perdi aqui, Jean, enquanto você falava, estava anotando, mas vocês chegaram já previamente a agendar ou definir se seria nessa semana, esse alinhamento entre a equipe técnica responsável por licenciamento dentro do IAT e a equipe da Engemin e conosco da universidade? Não ainda, professor. Nós, inclusive, essa foi uma sugestão que partiu da própria análise, né, das considerações, e dessa forma a gente pode colocar, assim, os técnicos que normalmente atuam nos licenciamentos de EARIMA, né, para que nós possamos discutir isso, né. Então, eu vou ter que verificar com o pessoal do litoral a disponibilidade, vou ter que verificar aqui com o pessoal do meio biótico, meio florestal, né? Meio físico também, meio socioeconômico, para que a gente possa colocar todos esses servidores, esses profissionais, numa discussão só, tá? Eu acredito que se eu conseguir disparar hoje uma solicitação para que eles compareçam a uma reunião, nós podemos sim fazê-lo na próxima segunda-feira, porque daí nós temos um tempo assim bem viável, né, para que o pessoal possa se adequar, que se alguém tiver algum compromisso pode reagendar, tal, né, para que a gente possa ter a melhor formação possível, né, nessa reunião. Perfeito, seria sensacional, né, se a gente conseguisse já em uma semana mobilizar todas as pessoas. Acho que traz uma celeridade muito grande, né, e uma segurança também para a gente retomar o estudo, né. A gente começou a levantar alguns dados, mas ficamos inseguros, né, em ter trabalho perdido, né. Às vezes você dá uma atenção a um item do TR que deixa de existir em uma versão futura, né? Então, se a gente puder, como tua proposta, semana que vem, gastar energia nessa construção, estamos à disposição, já deixamos a agenda previamente travada, porque é de extrema relevância o que você está nos propondo. Gostaria só de complementar o que o Eduardo comentou. Eu até ia pedir a palavra, mas para o final da reunião é exatamente isso. Para a gente tentar acelerar o que já dá para a Engemin começar a executar no campo e nos estudos,
porque o DR contratou a Engemin para que ela começasse a fazer esse EIA-RIMA aí para a gente ter o quanto antes entrar com esse pedido de LP, né? E lógico, a pandemia e todas as situações aí mudou um pouco, né? A forma de trabalho e a forma de enxergar também algumas coisas. Então é só pedir esse apoio para que a gente, o quanto antes, a gente já defina o que já dá para começar, né? E o que vai ser complementado, a gente vai trabalhando paralelamente para que a Engemin possa começar a executar já as atividades. Só isso. E Rodrigo, está registrado. Então, nós temos mais uma mão levantada, mas eu não consigo identificar também. Então, fica à disposição aí para fazer o comentário. Tian, quem levantou a mão fui eu, que eu estou no meu computador, mas quem quer falar é o Dr. Lopes, que é o coordenador geral. Doutor Jean, bom dia. Todos os demais participantes, bom dia. Desculpem, eu cheguei atrasado, porque eu tinha um compromisso inadiável, mas deu para assistir boa parte da reunião. Eu só estou tomando a palavra muito mais para cumprimentar o doutor Jean pela excelente condução que ele fez dessa reunião, né? E principalmente pela proposição dessa reunião da Engemin com o IAT, porque esse tipo de reunião como essa que nós estamos, na verdade, são tipo brainstorms, quer dizer, são reuniões assim de opiniões gerais, mas então agora eu acho que está realmente na hora da gente sentar e realmente fazer tomar as diretrizes que são necessárias para o trabalho, né? Então era só isso, e muito obrigado. Se alguém tiver mais alguma manifestação, eu sei que tem mais uma mão levantada aqui, eu também não consigo identificar quem é. Já sou eu, Ana Paula. Eu só queria pedir um apoio, que a gente mandou um e-mail para a Paula Vidolina terça-feira, né? Pedindo uma reunião com ela. Eu não tive, até hoje, eu não tive resposta do e-mail. Então, se puder dar uma ajudada para a gente ali. Com certeza eu farei, tá? Eu vou encaminhar com cópia daí para a diretoria para também auxiliar nesse processo, tá? Obrigada. No chat nós temos também a doutora Priscila. Seria bom ter a relação dos servidores com a formação de cada um. Não, com certeza, nós faremos o chamamento, eu me comprometo a fazer o link dessa reunião, né? Nós vamos fazê-la via remota também, tá? Daí o meu compromisso, né, até como coordenador desse GT, é tentar agilizar no que for possível, né? Então farei obviamente farei essa constatação aí à diretoria do IAT, que acredito que não vai ter problema nenhum, né? Até porque quanto mais nós afinarmos, né, esses entendimentos ali, mais rapidamente a gente pode chegar num resultado final. Nesse e-mail, futuramente, né, conseguindo agendar essa reunião para o dia 28, né, eu farei o encaminhamento através de e-mail, tá? Daí faremos aos cuidados do COLIT, tá? Para que todos tenham conhecimento da data, o horário da reunião. É claro que vai ser uma reunião técnica, mas quem tiver interesse em participar também estará convidado, tá? E daí, obviamente, estará lá o nome de cada servidor convidado por parte do IAT e a sua formação, tá? Mais alguém teria alguma consideração? Se reunião sexta-feira, se vai ter essa do tema de referência, não tem necessidade, né?
Então, acreditamos que... o que vocês acham? Vamos agendar hoje ainda uma próxima reunião do GT para deliberarmos sobre alguma ação que foi realizada e proposta aqui nessa reunião, porque nós propomos duas situações. Até sexta-feira, concluir a questão da linha do tempo, né? Então, até o dia 25, né? E no dia 28, a previsão de fazer essa reunião para discutir o termo de referência. Daí, essa reunião com o termo de referência entre órgão ambiental e consultoria e empreendedor, né, seria dia 28. Não seria a reunião do GT. Então, poderíamos marcar essa reunião do GT para logo depois dessa reunião do dia 28. O que vocês acham? Mais lógico. Perfeito, Jean. Essa próxima reunião do GT, a gente poderia validar a linha do tempo com os elementos históricos, né, além desses que já foram apresentados hoje, e também validar os encaminhamentos estabelecidos com a equipe técnica do IAT no dia 28. Excelente. Teríamos uma pauta bem objetiva, né? E então estou de acordo com o que você está propondo para o grupo. O que ele falou? Eu concordo. Então, acho que a parte da coordenação do GT seria isso, né? Eu só pediria que daí, antes de passar para a Clariciane, se ela puder, o que foi discutido no chat, eu não tenho como imprimir aqui, se conseguir imprimir o que foi colocado no chat aqui e puder encaminhar para mim, eu agradeço. E daí passo também para a Clariciane para o encerramento. Obrigado. Pessoal, a minha conexão caiu aqui um pouco. Eu ouvi o Jean pedindo o chat, grande parte do chat já vai estar na ata, conforme pedido. E eu queria que vocês considerassem que na sexta-feira a gente vai ter reunião do GERCO. Ela não foi convocada ainda, vou convocar ela hoje, mas considerando que, pelo que eu entendi, vai ter outra reunião sobre a PR e que depois dessa reunião vão trazer resultados, eu gostaria que fosse sugerida outra data para a próxima reunião. Clariciane propõe que já agendamos, né, a próxima reunião, correto? Isso. Correto. Pode ser para a próxima segunda, se não houver problema. É que na segunda-feira nós vamos ter essa reunião com a equipe técnica do IAT e da Engemin, né, frente ao TR, né? Uhum. Então eu proponho, Lariciane, a data do dia 30, quarta-feira. Para mim, tudo bem, se todo mundo estiver de acordo. Qual horário? Pode ser na parte da manhã, pode ser a partir das 10, como a gente fez hoje. Então, ok, de nossa parte está ok. Dia 30, às 10 horas. Isso. Desculpe, Jean, agora eu estou vendo aqui, no dia 30, nesse mesmo horário, o governo vai apresentar, a equipe da CEIU vai apresentar para os professores aqui da UFPR a Ferroeste, né, e o processo de licenciamento. Então, como eu tenho participado das discussões relativas a licenciamento, eu acho que a reitoria vai pedir que eu esteja nessa reunião também.
Então, seria possível realizarmos essa reunião no dia 30 à tarde, às 14 horas, ou fica ruim para vocês? Ou então dia 1º? De minha parte, no dia 30 às 14 horas não teria problema. Para a Secretaria Executiva também, sem problemas. Eu pergunto para a doutora Dalva, doutora Priscila, que tem geralmente audiências no período da tarde, né? A doutora Dalva já destacou ali. E dia 1º pela manhã, que é o dia seguinte, às 10 da manhã, só para manter o horário, né, que vocês sugeriram inicialmente, seria possível? A princípio, para mim também, aqui para o pessoal do IAT também não teria problema. Tá. Lariciane, doutora Dalva, demais que se manifestaram ali no chat. A doutora destacou que dia 1º às 10, ok. André também. Alguém teria sem problemas, Secretaria Executiva. Tá, DR, ok. Então eu agradeço a todos, porque eu gostaria muito de participar dessa próxima reunião nossa, né? E estou ansioso já para a reunião de segunda-feira. Ok. Então, Lariciane, passamos para você para fazer o encerramento, tá? Ok, obrigada, Jean. Nós agradecemos a participação de todos. Acredito que as reuniões têm sido muito produtivas, principalmente para esclarecimento das principais dúvidas aí de todos os participantes. Gostaria de lembrar vocês que qualquer material que vocês queiram compartilhar, vocês encaminhem para a Secretaria Executiva do COLIT, e gostaria de reiterar também que o material do André eu vi, foi encaminhado sim, eu tinha dito inicialmente que não, ele foi encaminhado, eu não vi que ele estava mais para baixo no e-mail, mas esse material eu também vou encaminhar para vocês. Gostaria de relembrá-los que assim que possível essa reunião vai estar disponível no YouTube, no site do Conselho, para que todos possam acessar. Dia 28, se eu não me engano, a gente tem a reunião do GERCO. Provavelmente a gente já leve um pouco do que está sendo desenvolvido aqui para o GERCO, porque o grupo foi criado a partir de um ofício encaminhado ao GERCO. E, ademais, me coloco à disposição, né, sempre que houver algum encaminhamento, alguma dúvida, alguma troca de agenda, podem falar comigo que eu comunico a todos os membros. Certo? Muito obrigada a todos e até a próxima reunião. Obrigado, até logo. Tchau, tchau, boa semana. Obrigado, tchau, tchau, boa semana, até mais. Até logo, até dia 28.